Olá e bem-vindos! No mundo dos algoritmos de pesquisa, por vezes as soluções mais eficazes são aquelas que, à primeira vista, parecem um bocado contraintuitivas. Hoje vamos explorar uma estratégia que parece incrivelmente repetitiva e ineficiente, mas que na prática se revela uma das ferramentas mais poderosas que temos. Antes de mais, convém situarmos-nos. Estamos no domínio das pesquisas não informadas, também conhecidas como pesquisas cegas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso algoritmo não tem qualquer pista, nenhuma dica sobre quão perto ou longe está do objetivo. E dentro desta família, o aprofundamento iterativo é, sem dúvida, um dos métodos mais importantes. Para percebermos bem o aprofundamento iterativo, temos primeiro de dar um passinho atrás e olhar para um conceito mais simples que lhe serve de base: a pesquisa com limite de profundidade. É o nosso ponto de partida. Então, isto funciona exatamente como uma pesquisa em profundidade normal, aquela que desce por um caminho o mais fundo possível antes de voltar para trás. A grande diferença, a diferença crucial, é que esta tem um travão de segurança. Impomos um limite de profundidade. Quando o algoritmo atinge esse limite num ramo, para todos os efeitos, é como se fosse um beco sem saída. Isto é ótimo para evitar que ele se perca em caminhos infinitos. Ok, limitar a profundidade é útil, mas cria logo um problema. Qual é o limite certo? Se for demasiado curto, arriscamo-nos a não encontrar a solução. Se for demasiado longo, perdemos a vantagem. É precisamente para resolver este dilema que surge uma solução muito mais elegante: a pesquisa por aprofundamento iterativo. E a genialidade deste método está na sua simplicidade quase teimosa. O que é que ele faz? Começa por fazer uma pesquisa com limite de profundidade 0. Não encontrou? Tudo bem. Tenta de novo, mas agora com limite 1. Continua sem encontrar? Ok, vamos tentar com limite 2. E continua este processo, aumentando o limite 1 a 1 em cada iteração, até que, finalmente, encontrou o objetivo. Certo. Então, como é que esta abordagem de tentar e tentar outra vez se comporta na prática? Vamos analisar as suas propriedades para ver se esta estratégia é realmente tão boa quanto parece. E aqui vemos o seu verdadeiro poder. Primeiro, o método é completo, o que significa que temos a garantia de encontrar uma solução, se ela existir. Depois, é ótimo, ou discriminador, porque, ao ir nível a nível, encontra-se sempre a solução menos profunda primeiro, tal como a pesquisa em largura. Mas a grande vitória está na complexidade espacial. Precisa de muito pouca memória, sendo tão eficiente nesse aspecto como a pesquisa em profundidade. Parece a combinação perfeita, não é? Mas há aqui uma questão que salta imediatamente à vista, uma preocupação óbvia: todo este trabalho repetido. A pergunta é mais do que justa. Ao recomeçar constantemente do início, ao gerar outra vez e outra vez os nós dos níveis de cima, não estamos a desperdiçar uma quantidade brutal de tempo e processamento? Será que isto não é incrivelmente ineficiente? Para responder a isso, vamos olhar para a matemática. Aqui temos as fórmulas que nos dizem quantos nós são gerados. À esquerda, para uma pesquisa em profundidade normal, à direita, para o aprofundamento iterativo. E sim, à primeira vista, a fórmula da direita parece muito mais complexa e, portanto, muito mais custosa. Mas vamos deixar a teoria e passar à prática. Vamos aplicar estas fórmulas a um exemplo concreto para ver o que acontece. Vamos imaginar uma árvore de pesquisa com um fator de ramificação de 10, ou seja, cada nó tem 10 filhos, e a nossa solução está a uma profundidade de 5. E os resultados são muito reveladores. A pesquisa normal, se soubesse o limite exato de 5, geraria pouco mais de 111 mil nós. A pesquisa interativa, com todas as suas repetições, gera um pouco mais de 123 mil. A diferença é muito menor do que a nossa intuição poderia sugerir. E este é o ponto crucial. O custo adicional, o chamado overhead de toda aquela repetição, é neste caso de apenas 11%. É um valor surpreendentemente baixo para o que parece ser um trabalho imensamente redundante. E a razão para isto é, na verdade, bastante simples. Numa árvore de pesquisa que se expande rapidamente, o número de nós cresce de forma exponencial. Isto significa que a esmagadora maioria dos nós está no último nível. E esses nós, os mais numerosos, são gerados apenas uma vez, na última e derradeira iteração. O trabalho repetido nos níveis de cima é uma gota no oceano. Então, o que é que podemos concluir desta análise? O que é que devemos reter sobre este algoritmo? A conclusão é clara. O aprofundamento iterativo consegue o melhor de dois mundos. Oferece a garantia de uma solução completa e ótima, que herdamos da pesquisa em largura, mas fala com os requisitos modestos de memória da pesquisa em profundidade. A aparente ineficiência da repetição acaba por ser, na maioria dos casos, um preço muito pequeno a pagar por estes benefícios todos. E é por isso que é, tantas vezes, um método de eleição. E isto deixa-nos com uma última reflexão, que vai para além dos algoritmos. Em que outras áreas, em que outros problemas complexos é que esta estratégia de recomeçar várias vezes, de forma incremental e sistemática, pode, na verdade, ser o caminho mais eficaz para chegar a uma solução? Fica a questão.